Está conectado aí, tá? Eu ia tentar antes, não consegui. Deus abençoe. Amados, então nós terminamos o ano de 2026 dizendo: Senhor, o meu coração está pronto para chegarmos em um lugar seguro. O meu coração está pronto. Você que participou o ano de 2025 inteiro aqui, você viu que nós falamos muito sobre as velas, sobre o barco, sobre o vento oportuno de Deus. Irmãos, sim, nós vivemos o vento oportuno de Deus. Eu vi Deus até usando ventos que não eram favoráveis, assim como abriu o Mar Vermelho. O que abriu o Mar Vermelho para o povo passar foi um vento que veio da direção contrária. Mas esse vento de direção contrária abriu novas possibilidades. Eu vi isso, pessoas da igreja, você fala: cadê o vento oportuno dessa família? E Deus ali, através de situações difíceis, através de situações desafiadoras, a gente vê Deus ali dando um novo ar, uma nova respiração, trazendo uma renovação, e as pessoas terminando falando assim: olha, Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, e Ele tem nos feito esperar o vento oportuno, para que nós chegássemos ali prontos no porto seguro. Agora nós chegamos num porto seguro, nós chegamos no lugar, e agora não é apenas a questão de estarmos em prontidão, de estarmos prontos, mas é a questão de nós estarmos posicionados. E o tema desse ano, vocês vão ouvir muito a gente falar. Eu vou falar principalmente nas minhas pregações. Eu vou usar duas palavras. Eu vou falar sobre posição e sobre posicionamento. Para quê, pastor? Para que nós possamos viver obras maiores. Obras maiores nós veremos em 2026. Fala para quem está do seu lado: em 2026. Fala mais forte, porque você não me convence. Em 2026, você verá obras maiores. Deus vai te usar para obras maiores. Irmãos, há 50 dias, Deus já estava me falando sobre esse tema. E eu comecei a pregar aqui, dando uns direcionamentos para aquilo que seria o ano que nós viveremos nesse 2026. E eu não sei se você lembra daquela mensagem de quando nós vemos ali Jesus, em João capítulo 1, Jesus ele tendo um diálogo com um homem chamado Natanael. Eu queria que você abrisse em João capítulo 1, do 45 ao 50. Eu vou começar falando um pouquinho, trazendo à sua memória aquela história que eu falei para vocês. João capítulo 1, do 45 ao 50. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha isso, nem conhecia Jesus, estava esperando por Jesus. Felipe chega para Natanael, fala assim: olha, eu achei aquele que a gente está esperando. Ele é lá de Nazaré. E aí Natanael solta uma dessa: tem alguma coisa boa que preste lá naquele lugar? E aí, quando ele fala isso na frente de Jesus, Jesus vira para Natanael, versículo 47, e disse assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Olha, Jesus elogiou Natanael. Disse-lhe Natanael: de onde você me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Fala assim: figueira, posição.
Posição. Fale, posição. Isso. Natanael, versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, Rabi significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha, 2 versículos atrás ele estava falando, tem alguma coisa boa que vem daquele lugar? Tirando um sarro de Jesus. E aí depois, o que ele faz? Ele fala, uau, como que você sabia? Eu vejo que tu és um mestre, eu vejo que tu és o Filho de Deus, eu vejo que tu és o Rei de Israel. Versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo das figueiras, você crê? Coisas maiores do que estas verás. Queridos, essa passagem, debaixo dessa passagem, que nós vamos falar muito esse ano, de que coisas maiores nós veremos. Só que, queridos, nós precisamos estar debaixo de um posicionamento para viver coisas maiores. Começa o ano de 2026 e eu não sei qual é a perspectiva que você tem desse ano. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui talvez estão com uma perspectiva apenas de envelhecer? Ou talvez, quantos aqui estão com uma perspectiva de realizar um sonho nesse ano? Ou quantos aqui só estão com uma perspectiva de em 2026 sobreviver? E aí eu te pergunto, pode vir alguma coisa boa de você? Mas desse lado aqui do meio na frente, pode. Vou responder, vou perguntar novamente. Pode vir alguma coisa boa de você em 2026? Pode vir alguma coisa boa da semear e colher em 2026? Será que pode vir alguma coisa boa dos pastores e líderes deste lugar na vida de vocês? Amém? Pode vir alguma coisa boa da sua família, pode vir alguma coisa boa do seu emprego em 2026, pode vir alguma coisa boa do seu casamento em 2026. Se Natanael se impactou porque Jesus o viu em cima de uma figueira sem ele perceber, imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Olha só, Natanael ele estava numa figueira, junto a uma figueira, e Jesus viu ele num lugar improvável. Meu irmão, você acha que num lugar provável Jesus não vai te ver? Você está dentro de uma igreja, você está dentro da casa do Senhor, você acha que Ele não vai ver a sua adoração? Você acha que Ele não vai ver o preço que você pagou para estar aqui de manhã, o preço que você pagou para estar numa célula, o preço que você pagou para estar num culto durante a semana, o preço que você está pagando no sentido de ofertar o seu tempo, ofertar o seu dinheiro, ofertar os seus sonhos e falar, Deus, se não for o Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E muitas coisas a gente está plantado aqui, porque se você for ver, já vamos ler ali Salmos 92, já a gente vai chegar lá, mas nós estamos plantados na casa do Senhor, nós estamos aqui num louvor, numa palavra, num ambiente de comunhão, num ambiente de cura, num ambiente de glória, de graça de Deus, e a gente está assim, será que pode vir alguma coisa boa desse lugar? Será que pode vir alguma coisa boa de mim? Nós estamos lamentando. Nós estamos começando o ano de 2026 lamentando. Qual é a nossa postura? Nós estamos sim posicionados num lugar, mas qual tem sido o posicionamento nosso nesse lugar? Fala para quem está do seu lado, você está no melhor lugar. Diga assim, você está no lugar mais provável para Deus te abençoar.
Irmãos, Hebreus 10, 25 fala assim: não deixei, pois, de congregar. Tem um princípio. Pastor, eu vou vir na igreja em pecado. Venha. Uma hora você vai se libertar. Pastor, eu sou muito bom para estar nessa igreja. Venha. Só fica com a boca quietinha, mas venha. Eu estava falando que tem gente que é igual comentarista de futebol. Coloca comentarista de futebol para jogar bola. Muitos ali... Hoje está na moda, né, de colocar jogador para comentar. Mas e quando não era? Antigamente não era jogador, não. Aí os comentaristas sabem resolver tudo, olhando para uma televisão. E para jogar, põe eles lá no campo. Não consegue fazer. Porque a gente tem muito comentarista de igreja, é ou não é? Aí o comentarista de igreja, vamos trabalhar na obra? Não. Não, mas você já não manja tanto? Não. Pode vir alguma coisa boa de mim? Pode, meu irmão, lógico que pode. Com certeza. Pode vir alguma coisa boa da Zona Leste? Pode. Da Zona Norte? Pode. De Atibaia? Pode. Lógico que pode. E eu estou animado, irmãos, porque nesse ano de posicionamento nós veremos obras maiores, nós veremos. E, queridos, é um ciclo virtuoso, vamos chamar assim. Porque quando você começa a ver as obras maiores em coisas pequenas da tua vida, daqui a pouco está contaminando, no bom sentido, a sua família, o seu serviço, a igreja, a célula, os lugares que você anda. Sabe, querido, só deixa Deus começar a trabalhar no seu interior. Como? Qual é o princípio? Pode vir sim coisas maiores através de você. Virão obras maiores através de você, meu irmão. Eu quero que você mude a sua expectativa. Eu quero que você mude a sua perspectiva. Não importa quanto você tem ou não tem na conta. Não importa quantas casas você tem. Não importa quantas pessoas tem próximo de você. Uma coisa eu sei, nós vamos viver obras maiores. Através do quê? De duas palavras: posição e posicionamento. Eu preguei no último café de pastores isso, e eu quero falar de uma maneira mais resumida, mas eu preciso que você entenda o que Deus está ministrando para a gente nesse tempo. Preste bem atenção. A Bíblia fala não de uma maneira explícita, mas de uma maneira implícita, que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse Deus, que é um, que é trino, que é três em um, mas é a mesma pessoa, Ele possui ações diferentes e Ele também está em todos os lugares, mas cada um na sua função, em um determinado lugar. Vou te dar um exemplo. Deus Pai, Isaías 40, 22, diz assim: Deus é quem está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. A outra versão fala: Deus está sobre o seu trono assentado no círculo da terra. Salmos 47, 8 diz... Vamos lá, Salmos 47, 8. Diz assim: Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Aonde o Deus Pai, aonde o nosso Deus Pai está agora? Ele está numa posição sobre o trono dele. Fala para quem está do seu lado: não tenha medo, porque o papai está no trono. Não tem nada acima. Nada. A posição de Deus é:
estar assentado sobre o trono, vendo todas as coisas. Esse é o Deus Pai. E aí nós temos o Deus Filho, Jesus. Hebreus 12:2 diz assim, Hebreus 12:2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Aonde está Jesus? O Pai está no trono, está na posição de governo. Jesus está à direita do Pai, assentado à direita do Pai. Olha só, Deus está em uma posição, Jesus está em outra posição. E o Espírito Santo, Romanos 8:9, não, Efésios 4:6, por favor. Efésios 4:6. E há somente um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Se você pegar o contexto, está falando do Espírito Santo. Romanos 8:9. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus Pai está no trono, Deus Filho à direita do Deus Pai, Deus Espírito Santo em você. Em você, Ele está em você. Você pode se alegrar porque o Espírito Santo está em você. Por isso que nós podemos dizer que o que a própria palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não há lugar. A Bíblia fala em Salmo 139, se eu for no mais alto céu, ou se eu for na mais profundeza do mar, da terra, ali o Senhor está. Então você vê a forma de como Deus se posiciona. Deus, Ele está no seu trono, Jesus, o Filho, está à direita dEle, e o Espírito Santo está no nosso meio, está em você, agindo em nossas vidas. Que tremendo isso, meu irmão. Se Deus tem uma posição, por que que você também não assume a sua posição? Sabe qual o problema de pessoas que não assumem a sua posição? Reclamam. Reclamam. Eu me lembro que eu trabalhava num banco e eles começaram a falar assim: vai ter que começar a trabalhar de sábado, de domingo, nos horários mais malucos, de madrugada, tal. A hora que falou aquilo, eu falei: já era. Como que eu vou para a igreja? Como que eu vou para os cultos? Aí a galera começou a reclamação. Falei: Deus, do jeito que está, não dá. Então começa a abrir uma porta para mim. Na mesma semana, fui atrás. Eu tinha uma opção: vou ficar reclamando? Eu vou me mover. Até encontrar uma posição melhor, sair para um emprego melhor, que ganhava o dobro trabalhando de segunda a sexta. Resolvi, não fiquei reclamando. Pessoas que não assumem a posição, reclamam do lugar que está, reclamam do que fazem, reclamam de quem está do seu lado. Ah, estou insatisfeito com o meu serviço. Não reclama, se posiciona em outro lugar. Como? Ah, então tá bom, o pastor mandou chegar amanhã e pedir minhas contas. Não, procure o lugar, depois você pede as contas. Difícil entender, irmãos? Depois você pede. Quantos querem mudar de casa? Levanta a mão. Mudar de casa. Independente de aluguel, o que for, quero mudar de casa, levanta a mão. Não reclame. Mude. Mude. Não reclame.
Deus, Ele vai abrir os caminhos, mas não reclame. A Bíblia fala, olha que interessante, né? Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Não reclame. Irmão, só tem uma coisa que você não pode mudar, de marido ou esposa, e de família, né? Deus te deu essa família até o fim. É ou não é? Família pode aumentar. Diga assim, o lugar, diga mais forte, o lugar, a estrutura onde eu estou posicionado impactará no meu posicionamento. Eu acabei de falar para vocês, o Deus Pai está em uma posição. O Deus Filho está à direita do Pai. E o Espírito Santo está em nós. Tá, pastor, que lugar que eu tenho que estar? A Bíblia diz, eu estou com os versículos aqui, eu vou chegar nesse versículo, mas a Bíblia diz, fala assim, você tem que estar aonde o Pai está. Aonde Deus está, esse é o lugar que você tem que estar. Entenda uma coisa, o que eu quero dizer para você é, não reclame. É difícil, ontem a pastora Flávia falou assim para mim, o que tem que você estar quieto? Eu falei, homem, quando está preocupado, não reclama, ele fica quieto. É ou não é, homens? É ou não é? Se o seu marido fica reclamando para você, você casou com uma amiga. Porque normalmente, não é regra, mas normalmente, homem, quando está planejando, fazendo alguma coisa, o homem está quieto. Aí eu falava, mas essa cara, eu sou feio. Aí eu falei, não, eu estou pensando umas coisas aqui. Ah, então tá bom, mas está tudo bem, né? Eu falei, não, está tudo bem, é minha cabeça que está pensando. Homem não é assim? Precisa de silêncio, precisa estar na caixinha do nada para pensar em tudo. É ou não é verdade? Então, a gente não pode reclamar, nós precisamos assumir posição. Sabe um problema de pessoas que não assumem posição? 2 problemas. Tem 2 tipos de pessoas que têm problema em assumir posição. Ou pega todas as posições, ou não pega nenhuma. Aí quem pega tudo está perdido. E quem não pega nada, não produz nada. Você já pensou que você pode ser útil aqui? Ah, eu quero tal lugar. Não, eu quero trabalhar. Ah, mas não deu aqui, pode ser aqui? Vamos aqui. Vamos começar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, está precisando aqui agora. Vamos lá, vamos. Ah, mas eu quero aquele lugar. Calma, não dá para ir tudo agora, vai aqui. É aqui que você vai fazer obras maiores agora. Depois você vai fazer aqui. Mas agora é aqui. Qual é a tua posição no seu emprego? Qual é a tua posição no seu casamento? Qual é a tua posição na sua família? Qual é a tua posição nesse lugar? Para Deus nos usar com obras maiores, Felipe estava numa posição, debaixo da figueira. Agora, se Deus perguntar, onde você está? Você fala, onde eu estou? Não sei, onde que eu estou? Deus, 2026, eu vou estar posicionado na tua casa, na tua presença, não importa se vai nevar, se vai chover, se vai acabar a força, se não vai acabar a força, a minha prioridade é estar na sua casa. Já é um bom começo. É ou não é verdade? Agora eu tenho que achar qual vai ser a minha posição. Não sei, eu nem estou posicionado em Deus. Agora, queridos, entenda uma coisa. Se posição, eu estou falando de estrutura física, que Deus está te olhando, que Ele quer te usar para obras maiores. Agora eu vou falar sobre posicionamento. E o que é posicionamento? É a forma como eu me comporto na posição que eu estou. Todo mundo aqui está no mesmo lugar, é ou não é?
Tem gente aqui que está assim, que horas que vai acabar essa palavra? Estou com fome. Nossa, esse ar-condicionado aqui está me dando sono, porque o calor vai aumentando. Alguém está falando assim, nossa, mas essa palavra está sendo para mim hoje, glória a Deus. Outros estão pensando no bolo que a pastora Flávia ganhou. Todos estamos na mesma posição, no mesmo lugar, num lugar favorável para você obter uma bênção, ter um relacionamento melhor com Deus, porém cada um está com um posicionamento. O posicionamento é a forma como eu vou me comportar em 2026. Ano de posicionamento vai ser na forma... Irmãos, isso é muito sério. Acabou o culto dos sonhos. Uma família veio me procurar, o último culto de dezembro, pastor, está acontecendo isso na família. O que eu faço? Eu falei, o que a palavra de Deus diz? Já estava no coração deles. Eles sabiam que se eles se posicionassem de acordo com a palavra de Deus, ia arrumar intriga dentro da família. Eu falei, estão dispostos? Estamos. Eu falei, então Deus vai te honrar. Entre a nossa opinião e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Mas o meu posicionamento, a minha posição vai trazer problema. Meu irmão, bem-vindo ao ano de 2026. Se Deus está nos dando um tema desse, eu tenho certeza que essa família vai ver obras maiores. Eu falei para eles assim, você não está entendendo? Olha essa movimentação que Deus está fazendo aqui. Eu acredito que é para vocês viverem algo que vocês querem viver e nunca conseguiram viver. Poxa, é verdade, pastor. Eu falei, então, vai começar com vocês. Glória a Deus, Deus vai abençoar, vocês vão viver obras maiores. Agora, Deus está onde? No trono. Qual é o posicionamento de Deus no trono? O que Ele faz? Vamos lá, Salmos capítulo 9, versículo 7. Salmos capítulo 9, versículo 7. Diz assim, mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Olha só, Deus está no trono, posição. O que Ele está fazendo? Julgando. Posicionamento. Ele está julgando. Já está tudo preparado. Ele está sentado. Você sabia que você pode julgar quem está do seu lado, né? Sabia? Não julgueis. Você sabe que isso é mal interpretado, né? Porque Jesus diz, o próprio Jesus diz em João 7,24, que você pode julgar quem está do seu lado segundo a sua opinião, segundo a palavra. Então, você vai ver um irmãozinho lá, que está ali, dando umas vaciladas, você não vai vir pegar um 38 e dar um tiro nele. Não, você vai chegar, irmãozinho, em amor, vem cá, está errado, a palavra de Deus diz isso, quer dizer porque eu te amo, tá? Se cuida. É isso, esse é o julgamento que a gente pode fazer, pegar a palavra e trazer a pessoa para perto. Julgar segundo as Escrituras. Jesus disse, então Deus está no trono e Ele julga, Ele vai julgar, no grande trono branco, já está preparado, esse é o posicionamento de Deus, Pai, e o Deus Filho. 1 João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Olha o que faz Jesus. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, o que nós temos, gente? Um advogado para com o Pai, Jesus, o Cristo justo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem um negócio dentro de você que se chama natureza pecaminosa. E
Pastor, por que existe isso? Meu irmão, existe. Porque existe. Se não tem alguém para nos ensinar a fazer o certo, automaticamente a gente já nasce fazendo tudo errado, não é? Qual é o pai aqui que não dá uns petelecos no filho? Tá errado, presta atenção. Por quê? Porque chega uma hora que eles precisam de direcionamento. Aí você cresce, você precisa às vezes de um conselho, de tal coisa. Por quê? Porque quando nós falamos que temos uma natureza humana, nós temos a tendência a fazer as coisas erradas. É muito fácil você andar numa vida de pecado, não estou falando que é melhor, estou falando que é fácil. É muito fácil você andar numa vida de pecado do que andar numa vida de santidade. É ou não é? Estou falando de facilidade. Agora, o que eu preciso que você entenda? Deus, no seu infinito amor, Ele vai e coloca um advogado para você. A Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus, posicionado à direita, na posição, no trono à direita de Deus. E qual é o posicionamento de Jesus? Facilitar a sua vida para Deus. Ele é o seu advogado. Deus olha e fala, esse cabeção aqui, essa cabeçuda aqui está errando. Aí Jesus fala assim, não, mas calma. Ele está indo para a igreja, ele está lutando ali, calma. Ele está sendo advogado em nosso favor. Olha que lindo isso. E você tem facilitado ou complicado a caminhada de quem está do seu lado? E aí? Será que a gente tem facilitado? Será que o nosso posicionamento tem afastado as pessoas da igreja ou tem trazido as pessoas para perto? Não é aceitar tudo. Lembra que eu falei julgar na palavra? Mas muitas vezes a gente fala assim, não fui com a cara. Não fui com a cara da pessoa. Por mim essa pessoa nem entra na igreja. Por mim essa pessoa nem participa da minha célula. Por mim eu nem vou orar e nem vou pegar na mão dessa pessoa, porque eu não fui com a cara dela. Fala para quem está do seu lado, você tem um advogado. Fala assim, esse advogado facilita a sua vida. Olha o que Paulo fala em Romanos 7, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, ele está falando, eu sou carne e osso, eu tenho uma natureza humana, eu nasci com a tendência a fazer as coisas erradas. E ele fala, porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Quantas às vezes passa assim e fala assim, nossa, foi maior do que eu, errei. Quem já passou por isso? Nossa, vocês estão santos, gente. Não estou falando de 2026 não, pode ser de antes. Quantos aqui? Nossa, foi maior do que eu, errei. Me perdoa, falei que não tinha que falar. Viu que não tinha que ver. Pensei que não tinha que pensar. Paulo está falando isso. O que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Eba, o pastor está me dando uma desculpa para eu sair da ceia hoje, pecar e fazer o que eu quiser. Não, meu irmão. Porque um dia esse advogado vai se tornar juiz também, tá? E aí, meu irmão, juiz é diferente. Aquele que te defendia agora vai te julgar também. E é interessante, eu não vou continuar lendo tudo por conta do tempo, mas ele fala assim, olha, eu fico nessa luta. O apóstolo Paulo fala, mas nós temos um Jesus que desvia a ira daquele que está no trono e fala assim, olha, tenha paciência com ele. Olha, ele errou aqui, mas nós sabemos no coração dele, ele está lutando. E agora,
Qual é o posicionamento do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está onde? Qual é a posição dele? Em você, no nosso meio, na sua casa, no seu serviço. Mas qual é o posicionamento do Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8 vai falar o que o Espírito Santo faz. Olha só. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, qual é o posicionamento do Espírito Santo dentro de você? É te dar poder para fazer obras maiores. Por quê? Porque ele está falando aqui, você receberá poder para ser a minha testemunha. Testemunha de algo falso? Ninguém vai querer vender nada falso para uma pessoa que ama. Se você vê, eu falo isso no Instituto Bíblico. Nós inclusive vamos abrir as vagas nesse mês aqui para você faça Instituto Bíblico. Na primeira aula do Instituto Bíblico eu pergunto assim para eles: olha, por que os discípulos morreram todos ou viveram todos ali de uma forma horrível? Perseguidos. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Porque ninguém morreria por algo que seria mentiroso. Porque ninguém sofreria por algo que seria mentiroso. Ninguém vai sofrer por aquilo que é mentira. Então quando o Espírito Santo que habita em nós, que habitava neles, ele fala assim: eu dou o poder para vocês serem minhas testemunhas. Ele está falando assim: meu posicionamento em vocês é dar poder para vocês viverem coisas maiores, para vocês viverem coisas verdadeiras. E você sabe como eu sei que algo é verdadeiro que eu carrego? Quando eu sou testado. Então, meu irmão, receba essa palavra para você. Levante sua mão. Só os corajosos. Em 2026 você vai ser testado, para as pessoas verem que o que você carrega é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro é testado. Ai, pastor, estou com medo de ser testado. Eu quero dizer para você, o que você carrega é verdadeiro. E quando você for testado, todos nós veremos obras maiores na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor. Pastor, então eu tenho uma lição de casa para esse ano? Sim. Primeiro, qual a sua posição? Estrutura física, lugar que você está, estrutura de família, estrutura de emprego, estrutura de igreja, estrutura sua, quando você se olha para o espelho. Segundo, qual é o seu posicionamento diante daquilo que você está vendo? Qual é o seu posicionamento diante do lugar que você está? Como você vai encarar 2026? Às vezes pode ter gente que entrou aqui com medo de 2026, com medo de sair na rua. Quantas vezes você ouve pessoas falando assim: não, eu não quero ter filhos não, porque está uma violência tão grande, eu não vou criar meus filhos para viver na violência. Quem já ouviu isso? Não, o Brasil está sem saída, para que eu vou ter filhos aqui no Brasil? Pode vir alguma coisa boa do Brasil, meu irmão? Pode. Nem vocês acreditam, né? Eu amo o Brasil, eu amo. Eu oro pela nossa nação. Não tem comida melhor que a brasileira. Eu amo valorizar a presença de Deus aqui. Eu amo valorizar a presença de Deus na nossa casa. Sabe, irmãos, que Deus quer começar a falar conosco nesse mês de janeiro. Valoriza aquilo que você carrega.
Valorize o seu testemunho, ele é verdadeiro. Pastor, eu estou sendo testado por todo mundo. Sim, porque os verdadeiros são testados. E quando é testado, está apto a obras maiores. Eu não sei qual era a obra maior que você deseja no seu coração. Tem pessoas aqui passando por grandes dificuldades. Tem pessoas também aqui falando assim: pastor, eu estou no melhor momento da minha vida. Mas uma lição de casa você vai ter. O seu posicionamento vai ser diferente nesse ano, meu irmão. Comece a testar a palavra de Deus. Pare de dar desculpas, pare de reclamar. Eu não quero que 2026 seja mais um ano na sua vida. Eu quero que quando chegar em dezembro, final desse ano, você vai falar: pastor, eu sou outra pessoa. Pastor, eu estou preparado para obras maiores. Eu estou vivendo coisas maiores que eu nem imaginava lá no começo. Que coisas maiores são essas? Não sei, mas eu estou aberto para isso. Eu não estou com medo disso. Quero que você fique de pé, por favor. Glória a Deus. Eu queria que abrisse novamente em Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Mas receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui ele está falando sobre obras maiores. Começou em Jerusalém e abriu para os confins da terra. Meu irmão, abrindo meu coração, meu desejo para você em 2026 é não precisar ficar falando: vai para o culto, hein? Eu não precisar ficar falando: não vai trabalhar na casa do Senhor? Meu desejo é que nesse ano você assuma sua posição como filho de Deus e viva como tal. Eu estou a fim de viver obras maiores. Você não vai me ver, eu sei que às vezes tem dia que a gente quer entrar aqui reclamando, mas eu faço aqui um pacto com vocês. Se vocês me verem reclamando aqui em cima desse púlpito, pode vir puxar minha orelha, porque eu não vou reclamar. Sou muito grato a Deus por tudo que nós estamos vivendo. Eu estava na reunião com a diretoria aqui hoje, eu falei de um assunto ali que não era uma boa notícia. Aí eu virei para eles e falei assim: mas quer saber? Deus tem sido tão bom, não vamos reclamar não, porque Deus não tem sido bom. Aí eles falaram: é verdade, pastor, Deus tem sido bom, não vamos reclamar não. Então, meus irmãos, tem algo poderoso que está dentro de você, e esse poder é o Espírito Santo. É Ele que capacita você a fazer coisas maiores. Nós temos um advogado. Deu problema, tem advogado. Deu problema, ei, o advogado é justo e é filho do juiz que é justo. Está resolvido. Levante suas mãos. Senhor, nos ajuda a tomar a posição de filhos e filhas. Senhor, nos ajude a estar no lugar que devemos estar. Se há alguém aqui, Senhor, que se sente perdido por fazer muita coisa e não conseguir fazer nada bem, mas também perdido por não conseguir fazer nada. Se há alguém aqui perdido, Senhor, porque
está com problemas no casamento, problemas familiares, problemas, Senhor, no emprego, problemas consigo mesmo, dizendo: ei, será que pode vir alguma coisa boa de mim? E o Espírito Santo está falando para você: e você receberá poder, você receberá poder. Hoje nesse primeiro culto de Santa Ceia, eu quero dizer para você: e recebereis poder para ser testemunha de algo verdadeiro, para ser testemunha de obras maiores, para ser testemunha do poder do nome do Senhor. Ah, mas pastor, já deu tantas coisas erradas, tantos planejamentos errados, mas Deus está falando para você: qual é o seu posicionamento? Quero te levar para obras maiores neste ano. Eu quero te lembrar que eu sou o Deus que te dá poder, eu sou o Deus que te capacita. Se você crê nessa palavra, começa a falar: Senhor, eu quero. Espírito Santo, eu quero viver obras maiores. Qual é o seu posicionamento diante desta oração? Eu quero te convidar agora. Comece a falar: Espírito Santo, eu quero obras maiores. Eu quero obras maiores. Eu não quero reclamar. Eu quero usar tudo que o Espírito Santo tem à minha disposição. Eu quero usar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu quero usar a minha vida com Deus. Eu quero estar posicionados no altar, conforme diz em Salmos 92. Abre em Salmos 92, 13. Qual lugar que eu devo estar? Qual é a minha posição nesse ano de 2023? A resposta está em Salmos 92, 13, que diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você pode levantar as suas mãos, diga assim: eu estou, mais forte, eu estou plantado na casa do Senhor, e eu vou florescer nos lugares em que eu pisar, porque a presença de Deus, porque a vida de Deus está sobre mim. Meu irmão, está sobre mim, está sobre você. Quantos querem obras maiores? Irmãos, eu quero obras maiores. Eu quero ver na vida de vocês obras maiores. Oh, meu espírito queima nesse momento. Eu não consigo ver o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Oh, de cantere balamalacho de andarabalamas. Acabei de falar para vocês: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Queridos, você está plantado agora, e essa é uma manhã onde você vai começar a florescer. Esse é o momento que você vai começar a florescer. Este é o lugar perfeito, este é o lugar propício. Se debaixo de uma figueira que não era propício, Natanael foi tocado, nesta manhã, neste lugar, nesta igreja, neste prédio, este é o lugar propício para que a glória de Deus manifeste. Comece agora a falar: eu quero viver obras maiores, eu quero viver obras maiores. Comece a falar com o Senhor. Senhor, venha nos encher agora. Eu peço agora, Senhor, por uma igreja cheia do seu poder agora. Oh, comece a ser tocado agora pelo Espírito Santo. Comece a ser tocado agora. Deixa o Espírito Santo te tocar. Não se preocupe com quem está do seu lado, porque essa pessoa também está cheia do Espírito Santo. Receba o toque agora, 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 agora.
O Espírito Santo está te habilitando para obras maiores. O Espírito Santo está te habilitando para obras maiores. Se você quer, então peça. Se você quer, então peça. Se você quer, então peça. Choreandere balamalas. O de cantarabalamas. Choreandere balamalas. O de cantarabalamas. Choreandere balamalas. Amamos a presença do Espírito Santo. Oh, sinta essa presença do Espírito Santo. Não seja roubado agora não. Não seja roubado agora não. Peça perdão. Alguns estão falando assim: pastor, como eu vou viver obras maiores se eu estou em pecado? Ah, então comece a pedir perdão. Comece a falar: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, perdoa os meus pecados. Oh, perdoa as minhas falhas. Oh, decantere balamalas, andere balamalas. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos. Sinta agora a presença do Senhor. Sinta agora a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Você está sendo plantado agora. Você está sendo plantado. Mês de janeiro é o mês onde você está sendo plantado. Plantado para florescer, plantado para viver obras maiores. O Senhor está te plantando num lugar seguro. O Senhor está te plantando em uma posição que para alguns possa ser uma posição desconfortável, mas é nesse lugar que Ele te quer. Você pode ter entrado aqui querendo desistir, querendo abrir mão, mas o Senhor está falando: mesmo que você esteja numa posição desconfortável, mas se eu estou lá é para você continuar. Se eu estou neste meio é para você continuar. Deus não está te chamando para uma posição confortável. Deus está te chamando para o lugar que você tem que estar. Oh, sim, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Quero que você dê um abraço quem está do seu lado. Diga assim: Deus está te plantando nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Nós temos uma lição de casa. Preste bem atenção. Nesse ano de posicionamento, se você vê alguém e esse alguém fala para você: ah, estou desanimado. Que desanima, né, irmãos? Lógico que desanima. Você não vai pegar e vai falar assim: ah, tá bom, realmente, fica aí mesmo na sua. Não, irmãos, que o posicionamento venha de você. Ah, ninguém na minha casa quer ir na igreja, ninguém na minha casa quer ir nos cultos. Vai você, se posiciona você e anima quem não quer. Porque o segredo é estar plantado nos átrios do Senhor. O segredo é estarmos plantados na casa do Senhor. Isso é um princípio, isso não é minha opinião, é um princípio do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a Santa Ceia agora. Quero chamar a pastora Ivone aqui, o pastor Sebastião, venha também, por favor.
Nós vamos tomar a Santa Ceia agora. Eu quero que você analise seu coração. A Bíblia fala que a Santa Ceia é para eu analisar a mim mesmo. Os irmãos que vão aqui servir a Santa Ceia a você, eles podem vir aqui. Os irmãos que vão servir a Santa Ceia, eles não vão pular ninguém, eles vão passar para todos. Quem vai se analisar é você. Eu não tenho o direito de te analisar e falar, você pode tomar a Santa Ceia e você não. A Bíblia fala, examina o homem a si mesmo. Agora, se eu estou falando de posicionamento, aí sim eu quero te convidar a tomar a Santa Ceia. Não para a sua condenação. O que é tomar a Santa Ceia para condenação? É eu tomar já pensando em fazer as coisas erradas logo após sair daqui. Não. Se você tomar e falar assim, não, vou me posicionar a lutar contra o pecado, igual o apóstolo Paulo falou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço, mas o próprio apóstolo Paulo também ele fala que nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Então não é desculpa aqui, pelo contrário, não é desculpa, é posicionamento. Então quero te convidar, sabe, nós estamos no culto de ceia, às vezes eu percebo que as pessoas, muitas vezes, embora hoje tem muita gente viajando, e graças a Deus a igreja tem estado cheia nos cultos, mas às vezes tem gente que só vem na ceia, às vezes tem gente que só vem na ceia, e os outros 3 domingos não querem saber de nada. Posicione-se. É tempo de estar plantado na casa do Senhor. E que agora nós vamos orar pelo suco, nós vamos orar pelo pão. Quando você comer deste pão e quando você tomar deste suco, seja cura para a sua vida. Pastor, não sou batizado. Se posiciona. Tome hoje a Santa Ceia, você pode tomar. Mas se posicione, vou me batizar. Então tome a sua Santa Ceia. Irmão, Judas tomou a Santa Ceia. Às vezes a gente acha que tem que estar num estado de purificação tão grande para tomar a Santa Ceia, sendo que a Santa Ceia, ela é exclusiva, mas ela também é convidativa. É para todos, porque nós somos uma família. Apenas uma coisa que eu falo, se examine e fale assim, eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar, eu quero estar na presença de Deus. Nesse mês de janeiro eu vou buscar a Deus com todas as minhas forças. Eu vou buscar, vou fazer a vontade de Deus. Eu vou lutar e eu vou vencer, porque eu vou ver coisas maiores. Feche seus olhos rapidamente, põe a mão no seu coração. Senhor, Tu nos sondas e conheces, ó Pai. Nós hoje vamos tomar a Santa Ceia, como a Sua palavra diz, que naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão e ceou junto com os Seus discípulos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder relembrarmos, porque a Tua palavra diz, fazer isso em memória de mim. Nós fazemos isso, Senhor, porque nós cremos que o nosso testemunho é verdadeiro, porque nós vemos que o Seu testemunho é verdadeiro. Obrigado, Senhor. Aqueles que estiverem doentes sejam curados, sejam, Senhor Jesus, sarados no corpo, alma e espírito, e que esse momento de comunhão seja cura e renovo na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Pastor Ivone vai pegar o pão e ela vai orar pelo pão, consagrando. Senhor, aqui tem esse pão que simboliza o Teu corpo, Senhor, que na cruz do Calvário levou o nosso pecado. E hoje, Senhor, nós ouvimos aqui nesta manhã tanto sobre posicionamento. Como foi bom, Senhor. Nós estamos aqui dentro, é fácil para todos.
sentados, comportados. Mas, Senhor, o nosso posicionamento dentro da nossa casa, dentro de 4 paredes, o nosso posicionamento aonde trabalhamos, aonde nós colocamos os nossos pés, o dia a dia. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é nosso advogado. O Senhor pega a nossa causa. O Senhor nos ajuda porque habita em nós. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é o juiz. E o juiz, ó Pai, dá a palavra final. E nós queremos nesta manhã participar dignamente. E quando estou aqui partindo este pão, é como o Teu corpo que foi partido e moído na cruz em meu favor. Marca em cada coração nesta manhã, Senhor, posicionamento em todos os lugares aonde nós, a igreja de Deus, colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você vai ser convidado a participar e pegar deste pão. E eu vou pedir para você segurar este pão, amém? Glória a Deus. Enquanto isso, adore ao Senhor. Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diga o nome dele, Jesus. 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 Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Diga, maravilhoso. Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Levante suas mãos com o seu pão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lembrarmos do teu corpo que foi moído nesta cruz. Em nome de Jesus. Pode comer, que você receba a vida de Deus, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar consagrando o suco. Pai, diante da tua presença, como testemunha estar aqui a tua igreja, revestida do teu poder, e que nesta manhã as vestes estão esclarecidas, branqueadas, porque o sangue do Cordeiro Imaculado foi derramado na cruz do Calvário, derramou também sobre nós, cruz pesada que carregou e que se entregou por todos nós pecadores. Reconhecemos na verdade que a morte do teu filho inocente tomou as culpas por todos nós, mas também levou todas as nossas enfermidades e da morte nos deu a vida. Agora, Pai, em nome do teu Filho amado, manifesta neste momento agora, nesta comunhão em que a tua igreja está diante da tua presença. Assim também como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que morresse por todos nós. Da morte estamos agora ressuscitados e vivos. Por isso, Senhor, que o sangue do Cordeiro caia nesta manhã sobre o teu povo, sobre a minha família. Amém. Queridos, à medida que você tomar o suco, quero te convidar a ficar de pé e nós exaltarmos o nome do Senhor. Já comece com um posicionamento de adorar ao Senhor com seu coração, com sua alma, com sua mente. Amém? Glória a Deus, com todo o seu espírito. Mistério, a cruz vazia está. O Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar. O que venceu a morte, pra vida nos dar. Vamos dizer glória. Glória. Meus olhos viram a glória do Senhor. Glória. Governa sobre toda a terra. declare. Além do Calvário, veja vivo Deus, O ressuscitado. o ressuscitado, reina em meu ser. Declare, não há Deus tão grande quanto nosso Deus. sua volta é esperada.
universo. Declare glória. Glória. Meus olhos viram a glória do Senhor. Glória. Governa sobre toda a terra. Glória. Glória ao Senhor. Glória. Glória. Sim, Senhor. Declare toda a glória, toda a glória. Toda a glória. Toda a glória. Mais uma vez. Levante suas mãos, vamos declarar glória. Glória. Meus olhos Viram a glória do Senhor. Glória. Governa sobre toda a terra. glória, glória, glória ao Senhor. Glória. Declare toda a glória ao Senhor, aleluia. Vamos dizer toda a glória, declare. Oh, 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 toda a glória. Oh, toda, mais uma vez, declare. Toda a glória. Meus olhos viram, só igreja. Glória. Declare, levante suas mãos. Meus glória. Glória, glória, ao Senhor. Glória, glória. Você sabe o que é a glória do Senhor? Fala para quem está do lado assim: eu posso ver a glória de Deus em você. Amados, eu posso ver a glória de Deus nisso daqui. Posso ver a glória de Deus no ventilador. A glória de Deus nada mais, nada menos é do que quando a presença de Deus se manifesta em algo ou alguém. E eu quero que você, agora não precisa fechar o corredor não, mas pegue na mão de quem está do seu lado. Nós já vamos terminar. Nós já vamos terminar. Não precisa fechar o corredor. Não precisa fechar o corredor, irmãos. Não precisa. Pode liberar o corredor. Isso.
Mas segura bem forte na mão de quem está do seu lado, exceto no corredor. Nós vamos agora, nesses 2 minutinhos, nós vamos terminar. Ah, passou 15 minutos. Meu irmão, faz 15 dias que você não vem para a igreja, então não reclama. Nós vamos começar a orar a glória. Enquanto eles estiverem tocando, glória, meus olhos viram a glória do Senhor. Nós vamos clamar pela glória do Senhor nas nossas vidas. Você pode abrir sua boca agora, comece a falar: Senhor, eu quero a tua glória. Eu quero, irmãos, eu não quero sair daqui sem a glória do Senhor. Meus olhos, eles querem ver a glória do Senhor. Eu quero ver tua glória na minha casa. Eu quero ver tua glória no meu emprego. Eu quero ver tua glória na minha família. Eu quero. Mostre a tua glória. Sem a tua glória, sem a tua presença, eu não irei. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ore cantarabalamalá, chore andarabalamalás. Há muitos aqui que oram em línguas e não estão orando. Esse é o momento. Chore andarabalamalás. Ore andarabalamalás, chore andarabalamalás. Glória. Ore andarabalamalás, chore andarabalamalás. Filho da glória do Senhor. Glória, aleluia, aleluia. Governa sobre toda a terra. Aleluia. Glória. Glória ao Senhor. Toda glória. Glória. Ore cantarabalamalás. Glória. Vamos dizer com todo o nosso coração: toda a glória. 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 Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Carol quer trazer uma palavra rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Vem, Carol. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, na verdade Deus já tinha falado comigo lá atrás na intercessão, já vem falando. E o Senhor falou o que era para dizer para a igreja. O Senhor me mostrou logo cedo. Hoje o sol da justiça nascendo. Comecei a orar ali na intercessão e o Senhor começou a me mostrar a imagem daquele sol que nascia no amanhecer muito forte, brilhoso. E o Senhor dizia assim, que o adversário, ele zombou, achando que Deus não ia interferir. Ele achou que ele poderia agir, ele poderia oprimir, ele poderia trazer tempos de dificuldade, e que Deus não ia interferir. E o Senhor disse assim: mas eu não deixo o inimigo zombar das obras da minha mão.
Semear e colher é obra da mão de Deus, não é obra da mão do homem, não é obra do desejo do homem. Eu e você não somos obra do desejo de pessoas, nós somos resultado da expectativa de Deus, da vontade de Deus. E quando o inimigo zomba de nós, ou quando ele se levanta para nos envergonhar, nos encurralar e nos prender, o Senhor, Ele diz: não é com você, é comigo. E Deus diz assim: houve um tempo de luta, de batalha, de guerra, mas eu hoje me levanto como sol da justiça para interferir neste lugar sobre todas as circunstâncias. Eu me levanto para tomar frente da guerra, eu me levanto para ir no meio do povo, eu me levanto, Rabachai, para destruir as obras do inimigo e fazer com que haja expansão, crescimento, avanço, mudança, Labachorebalabás, porque a vontade do inimigo era nos ver paralisado como povo, como igreja, Labarobaché. Mas o Senhor hoje falou: eu me levantei, eu me ergui, eu tomei a frente, eu cortei os laços, eu quebrei as barreiras e eu estou trazendo justiça, Labarecocherebá. Agora sou eu no meio de vocês, agora não é na tua força, agora não é o teu braço, agora não é a tua capacidade, agora é um Deus que se ergueu do trono para interferir sobre situações que nós mesmos já desanimamos, que nós mesmos abandonamos, mas o Senhor diz: ei, Labachorebás, Arabachai, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Rabacherebalabás. Ah, o Senhor diz: eu sou a sua sombra, a sua direita, Arabachorebás. Só existe sombra onde existe luz, e Ele está se erguendo com a sua glória, com a sua luz, está se erguendo como sombra ao nosso lado, à nossa direita, para guerrear, para interferir, acionando anjos por este lugar, Arabachorebás. E eu e você vamos nos surpreender com aquilo que virá, com aquilo que acontecerá, com as manifestações de Deus, Arabiachorebalabás, porque Deus já desfez os laços, Rachodebás. O Senhor ouviu, Rabachai, a tua oração. O Senhor viu, Rabioshedekalabai, do alto trono. E eu digo, Ribachelebachelebas, eu irei no meio de vocês, eu irei no meio do povo, não irei atrás, não irei à frente, mas irei no meio, irei junto, a minha glória estará junto, o meu poder estará junto, a minha unção estará junto, o meu cuidado estará junto, e o Senhor diz para você, pastor: você mais veio com Manai me sentir tão perto como nunca sentiu. Você vai me perceber perto como nunca percebeu. Você vai me perceber no meio como nunca percebeu. Você, os teus olhos verão a minha presença e a minha glória de uma maneira que você ainda não experimentou. E este povo, que eu escolhi, que eu nomeei, de verá, que tem um destino, os meios podem mudar, o Senhor diz: as estratégias podem mudar, os meios e os processos podem mudar, mas o destino não mudará. Eu levarei ao destino que tenho, e por um momento, a escuridão e a tempestade quis impedir, mas não por muito, porque hoje eu me ergui. Esteja preparado
preparado para o que eu vou fazer. Farei obras extraordinárias, diz o Senhor, obras que vocês não me pedem. O Senhor diz: vocês não estão pedindo, vocês não estão esperando, vocês não geraram expectativa, mas eu, o Senhor, farei por aquilo que desejo, farei por aquilo que projetei, farei porque eu não abandono a obra das minhas mãos, diz o Senhor. Se prepare para viver o extraordinário, e entenda que viver o extraordinário dá trabalho. Viver o extraordinário dá trabalho. Viver o extraordinário exige renúncia. Viver o extraordinário exige posicionamento, tomada de decisão. Mas viver o extraordinário é viver aquilo que ninguém vive. Enquanto outros viverão a dor, a luta, a perda, viveremos a graça, a abundância, a renovação, a cura. O Senhor está curando nessa manhã, curando fisicamente. E o Senhor diz que Ele está curando cistos, tumores. Ele está curando, sabe o que? Articulações, para você não ficar travado, para você não ficar travada. O Senhor está curando o útero. Eu te dei uma igreja fértil, rebachou. Te coloquei numa igreja fértil, rebalabás. Não é só fértil na madre natural, mas é fértil espiritual. E o Senhor está dizendo assim: se prepara. Vocês viram mulheres engravidar, vocês viram mulheres gerar, e vocês ainda verão mulheres dar à luz. Mas se preparem, porque a madre espiritual está aberta. Eu estou liberando, diz o Senhor, o útero espiritual, e o útero espiritual produzirá e dará a luz neste lugar. E eu vou manifestar a multiplicação e a abundância. Eu não sei se você sabe o que isso significa, mas para quem sabe o quanto isso é importante. É um rompimento. 2026 haverá rompimento. O Senhor irá romper com paradigmas, com impossibilidades, com fragilidades, e da onde não se espera. É por isso que Deus disse: pode vir alguma coisa boa. É por isso que a palavra disse, porque de onde nós não estamos vendo e não estamos esperando, o Senhor está abrindo a madre. Todo aquele que está disponível, Ele está abrindo e vai gerar. E virá João Batista, e virá Elias, e virá profetas, e virá apóstolos, e virá pregadores, porque Deus está abrindo a madre espiritual neste lugar. E será maior do que se pede, do que se espera. Vejam, porque não depende de nós. O Senhor disse: o que eu faço não depende de vocês, eu faço por mim mesmo, por causa da minha palavra que eu coloquei acima de todas as palavras. E você vai ver e vai gostar. Quantos recebem essa palavra? Levante sua mão, diga assim: eu recebo. Esta palavra está ligada no céu e na terra e no céu, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Dê um abraço bem forte, quem está do seu lado, diga assim: ano de posicionamento, conto com você. Deus te abençoe. Não esqueçam de dar parabéns para Manu, para a pastora Flávia. Se alguém mais estiver aniversariando, Deus abençoe.